Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, vamos começar mais uma aula. Bom, a aula de hoje é sobre números decimais, tá? Aqui estão os tópicos que nós vamos abordar hoje. Vamos fazer uma introdução, falar sobre a fração decimal, o número decimal, a fração decimal e um número decimal, a relação entre eles, e depois algumas observações que eu acho interessante. Então vamos lá. Bom, é importante falar aqui que a gente lida com números decimais o tempo todo. Tá? O tempo todo a gente se depara, principalmente quando a gente fala em dinheiro, né? Então você vai comprar alguma coisa custa, por exemplo, 65 centavos ou 1,99, é 9,99, agora é comum isso, né? Então são números decimais, tá? As notas de prova podem ser decimais, né? 5,5, 6,4, enfim. E também aparecem na forma de porcentagens, como aqui nesse exemplo ele está falando a poupança rende 0,5% ou 0,5% ao mês, uma taxa de juro de 1,99% ao mês, financiamento da casa própria com taxa de 7%, 7,5% ao ano e assim por diante, tá? O que a gente observa é o seguinte: esses números já bastam para a gente resolver a maior parte das nossas necessidades cotidianas. Tá? Dificilmente você, no dia a dia, você vai tratar de números diferentes desse. Talvez você trate com números inteiros, né? Um, dois, três, quando você compra quantidades, né? Agora, quando você vai falar em qualquer coisa, em qualquer relação aí, em relação a qualquer valor, ou quantidade, ou algo que você possa expressar de outra maneira, que você precise expressar de outra maneira, você vai usar um número decimal. Por exemplo, 1,5 kg de carne, né? Então, 1,5 é R$ 50,60, né? Então, 50,60. Você dificilmente vai precisar no seu dia a dia de números como raiz quadrada de 2, pi, enfim. Então esses números decimais já bastam para a gente resolver a maior parte dos nossos problemas cotidianos. Então por isso que eles são importantes. Bom, os números decimais são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração cujo denominador é 10. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui como exemplo, eu posso pegar 9/10. Tá? Então isso aqui seria o número decimal 0,9. Por exemplo, 1/100. Então esse aqui seria o decimal 0,01. Tá? E assim por diante. Então, ó, os números, no exemplo ali, 0,70, 2,1, 1,075, 0,5 e 5,5, por exemplo, podem ser escritos na forma de uma fração decimal. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui 0,70, eu posso escrever como sendo 70 centésimos. Tá? Na verdade, seria o modo correto de você falar, né? Ao invés de você falar 0,70, o modo formal é 70 centésimos. 2,1. Isso aqui, 21
décimos. Tá? A gente não vai falar 21 décimos, né? Então a gente já convencionou a falar 2,1. 0,5. 0,5 eu posso escrever como sendo 5 décimos. 5,5. 5,5 eu posso escrever como sendo 55 décimos. Ok? Então é isso. O número decimal é um número que pode ser escrito numa fração cujo denominador é um múltiplo de 10. Tá? O número decimal, como é a ordem nesse número decimal? Tá? Então vou pegar aqui alguns exemplos de números inteiros. Então eu tenho na primeira linha aqui dessa tabela o número 1351. E aqui eu tenho aqui algumas ordens de grandeza: milhar, centena, dezena e unidade. Então o 1, a ordem dele é milhar. O 3, a ordem dele é centena. O 5, a ordem dele é dezena. E o 1, a ordem dele é unidade. A gente já pratica bastante a ordem de grandeza nos números inteiros. E é importante a gente preservar essa ordem também para os números decimais, quando a gente for fazer as operações. Tá? Então aqui, ó, o 450. Então, o 4 está na ordem da centena, o 5 na ordem da dezena e o 0 na unidade. 74. O 7 está na ordem da dezena e o 4 na ordem da unidade. E o 2 aqui, unidade. Tá? Então, quando a gente realiza operações com os números inteiros, a gente preserva essa ordem de grandeza, né? Então, o 1 está no milhar, o 3 na centena, o 5 na dezena, na primeira linha. Aqui o 450, o 4 na centena, o 5 na dezena, o 0 na unidade, e assim por diante. Então, essa ordem tem que ser respeitada. Nos decimais, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Nos números decimais, a gente tem que preservar essa ordem. O que é importante a gente observar aqui é que a parte inteira dos decimais ela já foi representada na tabela anterior. Tá? Então, a parte inteira a gente escreve nessa primeira coluna. E depois, as demais representações decimais, a gente vai seguir a seguinte ordem. A próxima casa decimal são os décimos, a segunda os centésimos, a terceira o milésimo, depois vem décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e assim por diante. Então, por exemplo, como ficaria o número 8,5? Então, o 8 é a parte inteira e o 5 está no décimo. A vírgula vem aqui, ó. Tá certo? Separando a parte inteira da parte decimal. 0,5, 0 está na parte inteira e o 5 está na parte decimal, tá no décimo. 0,75, 0 está na parte inteira, o 7 está no décimo e o 5 está no centésimo. A gente poderia ler esse número como 75 centésimos. Tá? 0,003, o primeiro 0 aqui é a parte inteira, o segundo 0 é o décimo, o terceiro 0 centésimo e o 3 está no milésimo. Então a gente pode ler esse número como 3 milésimos. Essa ordem é fundamental ser respeitada para a gente poder trabalhar com os números decimais de modo correto. Certo? Bom, transformação de número decimal em fração decimal. Vamos fazer aqui esses exemplos. Ó. Então vamos transformar 0,43 ou 43 centésimos em uma fração decimal. Então como que vai ficar? Então, 0,43. O que eu vou fazer é o seguinte.
eu vou escrever, eu tiro essa vírgula. Escreve o número sem a vírgula. Se tiver um zero à esquerda, você ignora. Então, o número que eu vou obter aqui tirando a vírgula é o 43. Tá? Agora o denominador. O denominador sempre vai ser um múltiplo de 10. Então, sempre vai começar com 1. A ordem que ele representa é exatamente igual à quantidade de casas decimais. Como eu tenho duas casas decimais, então eu vou colocar 2 zeros aqui. Então aqui eu transformei 43 centésimos na fração 43 centésimos. Tá? O outro número aqui é 0,0035. Tá? Então, que número que eu tenho aqui? Se eu excluir todos os zeros que estão à esquerda, se eu excluir a vírgula e todos os zeros que estão à esquerda, me sobra o 35. Então, vou escrever aqui 35. O denominador sempre começa com 1 e vamos ver a ordem dele. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, eu vou escrever aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ok? E por último, 37,23. 37,23. Então eu vou escrever esse número. Nota que não tem zero à esquerda, então eu vou escrever todo ele, né? Então fica 3.723. Começa com 1 aqui, é uma fração decimal. E eu tenho duas casas decimais, então a ordem de grandeza dele é o 100. Então fica 3.723 centésimos. Ok? Então é assim que a gente converte um número decimal em fração decimal. E o contrário? Como que a gente vai fazer o contrário? Transformação de uma fração decimal em um número decimal. Bom, vamos fazer pelo exemplo, né? Então vamos pegar dois exemplos aqui, ó. Eu vou pegar o número 324 décimos e depois 16 décimos de milésimos. Então vamos começar com 324 décimos. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número, o número do numerador, 324, e nota aqui que a minha ordem de grandeza do denominador é da dezena, então tem um zero só. Eu vou dar uma vírgula para a esquerda, uma casa com a vírgula para a esquerda, então vai ficar aqui, ó. Então, esse 324 décimos eu posso escrever como sendo 32,4. Tá? E o outro número aqui? O 16 décimos de milésimos, né? 10.000 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 16. E agora eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, eu já tenho duas aqui, ó. O 6 e o 1. Então, eu vou colocar um 0 para a terceira casa. Outro 0 para a quarta casa. E eu tenho que colocar um 0 para a parte inteira. Tá? Então, aqui, ó, a parte inteira não tem nada. No decimal é 0. No centésimo é 0, no décimo é 0, no centésimo é 0, no milésimo é 1 e no décimo de milésimo é o 16. Tá? Então, 16 décimos de milésimos, eu vou escrever 0,0016. Tá certo? Algumas observações que eu acho interessante para a gente poder, para facilitar um pouco a nossa vida aqui. O numeral decimal ele não se altera quando retiramos ou acrescentamos um ou mais zeros à esquerda ou à direita. Então, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos pegar um número aqui, 0,16. Tá. Se eu colocar 0,16 e acrescentar um zero à esquerda, esses dois números são iguais. Eu vou mostrar por quê. Ó.
o primeiro número, se eu escrever ele na forma de fração decimal, ele fica 16 centésimos, tá? O segundo número, ele fica 160, como são 3 casas depois da vírgula, 160 milésimos. Como a gente viu na aula passada, eu posso simplificar essa fração. No caso, eu vou simplificar por 10. Tá? Vou fazer só esse passo, só para mostrar que é a mesma coisa. Então, aqui, o que eu tenho? 160 dividido por 10 é 16. E 1000 dividido por 10 é 100. Deu exatamente igual a 16 centésimos. Então, portanto, a gente pode concluir que 0,16 é igual a 0,160. Eu vou além. É igual a 0, eu posso colocar quantos zeros eu quiser. Certo? Então, o zero à esquerda, ele não interfere no número. O zero à direita, depois do decimal, ele não interfere no número. Tá bom? Outra coisa, outra observação. Para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou por 1000, etc., né, basta a gente deslocar a vírgula. Por 10 a gente desloca uma vez, por 100 duas vezes, por 3 vezes e assim por diante. Sempre para a direita. Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então se eu pegar, por exemplo, vou pegar aqui 2,61. Tá? Eu quero multiplicar esse número aqui por 100. Certo? Então vamos montar a conta aqui. Ó. 2,616 vezes 100. Vou fazer bem rápido aqui. Então, ó, se eu tomar aqui 1 vezes 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 2 é 2. Tem esses dois zeros aqui que eu vou colocar. E como eu tenho duas casas decimais, eu conto duas casas decimais. Então, a vírgula fica aqui. Ó. Então, esse número é exatamente 261. Nota que eu tinha dois zeros aqui e eu andei com a vírgula duas casas para a direita, 1, 2, e obtive o número 261. Tá? O que eu poderia fazer então de modo mais rápido aqui? Vamos pegar aqui 32,7. Se eu multiplicar esse número aqui por 1000, o que eu vou fazer de modo prático? Vou escrever o 32,7 aqui, a vírgula está nessa posição. Eu tenho que andar com ela 3 casas decimais. Então eu ando uma, colocar zeros aqui, ó, então está aqui. Está aqui entre o 2 e o 7. Eu ando uma, duas, 3. Ela vai parar aqui. Ó. Então 32,7 vezes 1000 é 32.700. Ok? E para dividir um número decimal por 10, 100, 1000, etc., basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas, etc., agora para o outro lado, né? Para a esquerda. Então, como que a gente pode fazer? Como seria um exemplo? Vamos pegar aqui, ó, 4 dividido por 10. Vamos montar aqui na chave euclidiana. 4 dividido por 10. Tá? Bom, não dá para dividir 4 por 10. O que eu vou fazer? Vou colocar um 0, vírgula, coloco um 0 aqui. Ó. Agora 4. 4 vezes 10 é 40. 40 menos 40, 0. Então, 4 dividido por 10, 0,4. O que eu fiz? Ó? Peguei e andei com a vírgula estava aqui, já que o 4 é o inteiro. A vírgula anda uma casa para a esquerda, fica 0,4. Vamos fazer um outro exemplo aqui mais complicado um pouquinho. Vamos pegar 32,75, tá? Dividido por 1000. Então, como que vai ficar isso daqui? Eu tenho lá 32,75 dividido por 1000. A vírgula está aqui. Ela tem que andar 3 casas decimais
para a esquerda. Então ela vai andar uma, vou colocar 0 aqui, ó. Vai andar 1, 2, 3. Então esse número vai ser 0,03275. 0,03275. Tá? Como que eu leio esse número aqui? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é o décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então é 3.275 centésimos de milésimos. É assim que a gente lê esse número. Ok? Bom, pessoal, obrigado pela atenção, espero ter ajudado e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.